Oi pessoal, meu nome é Josimar e nós vamos continuar estudando probabilidade. Vou pegar esse problema aqui. Escolhendo-se ao acaso 3 vértices de um hexágono regular, qual é a probabilidade que os vértices escolhidos sejam vértices de um item A, triângulo retângulo, item B, triângulo equilátero? Se você quiser pausar o vídeo e pensar um pouco nesse problema, é muito bom. Vamos à solução. Bom, é muito comum se ter dificuldade em problemas de probabilidade quando se mistura com geometria, né? É muito natural o aluno falar que tem dificuldade e dizer que não sabe nem por onde começar. Bom, um bom começo, um excelente começo, aliás, é desenhar uma situação que resolve o problema, né? Exibir uma possibilidade de resposta, né? Um caso que atenda o enunciado, aliás. Nesse caso aqui, eu vou desenhar um triângulo retângulo. Vamos tentar desenhar um triângulo retângulo aí, tomando 3 vértices desse hexágono. Vamos imaginar que seja esse triângulo retângulo aqui, né? Bom, construir aqui um triângulo retângulo. A gente sabe que todo hexágono regular pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros idênticos, né? Então, se esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, esse ângulo aqui é de 60 graus, né? E eu tenho aqui um triângulo equilátero e tem uma mediana, bissetriz e altura, né? Logo, como é bissetriz, aqui é 30 graus, ok? Então, se eu tenho 60, 30, evidentemente esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, eu tenho um triângulo retângulo, tem esse triângulo retângulo amarelo. Eu posso construir um outro triângulo retângulo amarelo tomando esse lado do hexágono como base também, né? Um outro triângulo retângulo seria esse aqui, né? Tudo bem? Repare que ambos os triângulos possuem como base esse lado do hexágono, né? Agora a gente tem que ter uma preocupação muito grande em não fazer contagem excessiva e não contar o mesmo triângulo mais de uma vez. E aí a gente tem que tomar uns cuidados. Aliás, esse é um cuidado que a gente deve ter sempre que ataca qualquer problema de combinatória, né, de probabilidade que envolva contagem, que envolva combinatória. Então a gente tem que se preocupar em não fazer contagem excessiva. Esse lado aqui é um lado comum do hexágono e também dos 2 triângulos que eu desenhei, o triângulo amarelo e o triângulo azul. Eu vou pensar o seguinte, para cada lado, repare que eu não consigo mais construir outro triângulo retângulo tomando esse lado aqui como lado do triângulo também, né? Eu não consigo construir. Repare que se eu tomar esse ponto aqui, ó, e ligar esses 3 vértices, olha, esse triângulo não vai ser triângulo equilátero, aliás, triângulo retângulo, né? É a mesma coisa para esse vértice aqui, juntamente com esses 2, né? Bom, então a gente vai pensar o seguinte, para cada lado do hexágono eu consigo construir apenas 2 triângulos equiláteros, né? Triângulos retângulos. Então eu tenho 2 triângulos tomando esse lado aqui como base, eu tenho outros 2 triângulos tomando esse lado aqui como base, tenho outros 2 para esse e assim por diante, né? Então eu teria 12 triângulos retângulos. Número de casos favoráveis, 12, né? E aí é natural que a gente faça a pergunta, será que só existem esses 12 triângulos, né? 2 para esse lado, 2 para esse lado, 2 para esse, para esse, para esse, para esse. Será que só existem esses 12 triângulos? E se eu pensar em construir triângulo de uma maneira diferente, né? Eu estou construindo o triângulo de maneira que um lado do triângulo coincida com o lado do hexágono. E se os lados do triângulo não coincidirem com os lados do hexágono? Como é que seria essa construção? Deixa eu pensar aqui. Vamos supor que esse lado aqui, ó, esse segmento seja o lado do triângulo retângulo. Bom, eu não quero que o lado do triângulo retângulo, eu não quero que o triângulo retângulo tenha lado em comum com o hexágono. Então eu não posso tomar esse vértice aqui, porque aí eu teria um lado em comum. Não posso tomar esse vértice aqui, porque eu teria um lado em comum. E esse cara aqui, se eu tomo ele, repare, nessa situação eu não teria lado em comum. Ou seja, o triângulo não teria lado em comum com o hexágono, mas eu também não teria um triângulo retângulo, tá? Aliás, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, né?
menor diagonal do hexágono, menor diagonal do hexágono, menor diagonal do hexágono. Esses três lados são congruentes, né? Têm a mesma medida. Então, eu estou diante de um triângulo equilátero e não retângulo. Bom, então, está aqui. Repare que eu não posso tomar esse vértice aqui, porque nesse caso eu teria um lado em comum, né? Aliás, dois lados em comum, né? Para o triângulo e para o hexágono, né? Eles teriam dois lados em comum. Bom, então a gente chega à conclusão que são somente 12 triângulos mesmo, né? E esses 12 triângulos, na contagem desses 12 triângulos não há contagem excessiva, porque para cada dois deles eu tenho como menor cateto o lado do hexágono, né? E esses dois são diferentes, tudo bem? Não são os mesmos triângulos, não é o mesmo triângulo. Bom, e agora o número de casos favoráveis já foi resolvido. Vamos ao número de casos possíveis. O número de casos possíveis é o número de maneiras diferentes de se escolher três vértices, né, dentre os 6 do hexágono. Ou seja, escolher me remete à ideia de combinação. Combinação de 6 tomados 3 a 3. Né? Então, vai me dar 12 dividido por combinação de 6, 3 a 3, como nós já vimos na combinatória, né? 6 vezes 5 vezes 4, desfazendo agora a ordem deles, dividir por 3 fatorial. Só que 3 fatorial é 6, então eu posso cancelar. Vai ficar 12 sobre 20. Dividindo em cima e embaixo por 4, eu encontro 3 quintos. Ou, se eu preferir dar a resposta em porcentagem, 6 décimos ou 60%. Então, essa é a probabilidade de se escolher, de sair, né, serem escolhidos os vértices de um triângulo retângulo. Tudo bem? Está aqui, está resolvido. Vamos ao item B. O item B pergunta, escolhendo 3 vértices ao acaso, qual a probabilidade de se escolher os 3 vértices de um triângulo equilátero. Ora, na investigação aqui feita no item A, nós já criamos aqui, nós já observamos aqui um caso favorável, né? Aqui aparece um triângulo equilátero. A pergunta é, será que ele é único? Será que só existe esse triângulo equilátero aqui, escolhendo 3 vértices desse hexágono? Bom, a gente consegue perceber que dando uma rotação, eu consigo encontrar outro triângulo equilátero, né? Tudo bem? E a gente percebe aqui que só tem esse. Se eu der mais uma outra rotação de 60 graus, eu vou recair no triângulo amarelo. Né? Se eu pegar o triângulo azul e rotacionar de 60 graus, eu vou cair em cima do triângulo amarelo. Então, só existe mesmo esse triângulo. Né? Não dá para eu construir um triângulo equilátero tomando como lado do triângulo equilátero um lado que é também do hexágono. Né? Nós exploramos isso no item A. Então, eu só tenho essas duas possibilidades. Logo, a probabilidade vai ser 2 dividido pelo número total de possibilidades de se escolher 3 vértices, que é a combinação de 6, 3 a 3, que já foi calculado anteriormente, dá 20, né? Então, 2 sobre 20, que é igual a 1 décimo, ou 10%. A probabilidade diminui, né? Então, eu tenho aqui, essa é a resposta para o item B. Eu vou apresentar uma outra maneira de resolver esse item B. A gente poderia pensar também assim, uma outra forma, né? Outra forma para o item B. Tá? Eu tenho aqui o hexágono, tá? Eu vou escolher um vértice de cada vez, na esperança de que eu consiga compor os 3 vértices, escolher, né, os 3 vértices de um triângulo equilátero. Eu vou escolher um vértice de cada vez. O primeiro vértice a ser escolhido, para o primeiro vértice eu vou pensar o seguinte, qual vértice que me serve? Qual deles vai me servir? Qualquer um deles. Então eu tenho 6 casos favoráveis no universo de 6. Ok, escolhi o primeiro vértice. Digamos que tenha sido esse vértice aqui. Tudo bem? Escolhi ele. Agora, para eu construir um triângulo equilátero, quais são os outros vértices que são favoráveis?
Ora, uma vez escolhido um vértice, digamos esse, eu só tenho 2 outros vértices favoráveis dentre os 5, né? Restantes, né? Levando em consideração os outros 5 vértices do hexágono. Ok, digamos que eu tenha escolhido esse aqui. Escolhi esse aqui. Agora eu vou escolher o terceiro vértice. E eu quero que esse terceiro vértice seja vértice do triângulo equilátero. Quantos são os casos favoráveis? Somente um. Só esse vértice aqui é favorável, né? Dentre quantos? Dentre 4. Aliás, só um, né? Desculpa. Tem que apagar aqui. 1 no universo de 4. Ok? Fazendo as contas, eu chego à conclusão aqui. Pode cancelar, né? Vou ficar com 2 sobre 20, né? 1/10 ou ainda 10%. Mesmo resultado obtido anteriormente, né? Então, a primeira solução é fazer o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. É lógico que esses vértices são equiprováveis, né? Por isso a gente pode fazer isso. E a segunda solução é fazendo multiplicação de probabilidades, né? Executando eventos, né, sucessivos, né? Primeiro escolhe um vértice, depois escolhe o outro vértice e escolhe o último vértice depois. Bom, está aqui essa solução 10%. Repare, eu quero fazer um comentário. Essa solução aqui não é uma solução boa para o item A. Tá? Para o item A, deixa eu colocar aqui item A. Essa solução apresentada aqui, ela é bem complicada. Você teria que abrir em casos, teria que analisar cada caso, tá? Mas é um bom exercício você tentar resolver o item A usando essa ideia de multiplicação de probabilidades. Tudo bem? Bom, aí com isso a gente encerra a nossa aula.